Agora a gente muda de assunto para uma notícia que interessa a todos os agricultores que têm dívidas rurais. O Banco do Nordeste anda realizando mutirão para regularizar as dívidas dos agricultores familiares. Essa semana foi em Limoeiro do Norte e atendeu ali todos os agricultores do Vale do Jaguaribe. Mas vai ter em outras regiões do estado também. Por isso, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o superintendente de agronegócios e microfinanças do BNB, o Luiz Sérgio Farias Machado. Bom dia, amanheceu domingo conosco para trazer essa notícia animadora para os agricultores que de repente têm alguma dívida, né? Seja bem-vindo. Bom dia, Biana, bom dia, telespectadores do Nordeste Rural. Na realidade, é uma boa notícia. O governo federal lançou um programa chamado Desenrola Rural, que o objetivo principal é regularizar a dívida dos agricultores familiares que tiveram contratos no período de 1º de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2022. E o objetivo maior é que, ao regularizar essas dívidas, esses agricultores possam ter acesso novamente ao crédito, para que eles possam continuar produzindo alimentos saudáveis para colocar na mesa do nosso povo cearense, do nosso povo nordestino e brasileiro. E é uma oportunidade tanto, né? Eu ouvi falar ali, lendo por alto, que são 80% para quem tem, para quem quer liquidar essa dívida, até 80% de desconto, e desconto bom também para quem quer renegociar. Explica para a gente como é que funciona. Na realidade, o Desenrola Rural é composto de dois grandes blocos. O bloco da liquidação da dívida e o bloco da prorrogação da dívida. Obviamente que para a liquidação da dívida, a gente tem indicado isso para o senhor e senhora agricultora, ele é muito mais vantajoso do ponto de vista financeiro, porque o rebate, o bônus é muito elevado. Apenas para destacar um exemplo, operações até R$10 mil de saldo devedor, que é a grande maioria, o agricultor poderá liquidar a dívida com 80% de bônus, ou seja, se ele deve 10 mil, ele paga com apenas R$2 mil. Se a operação é entre 10 e 30 mil, o bônus é de 60%, mas tem um valor adicional que ainda bate, que é de R$2 mil. Então, normalmente, um outro exemplo, se a dívida é 30 mil, ele pagaria com 12 mil, mas menos 2 mil só pagaria 10 mil. E assim sucessivamente. Então, a gente tem orientado o agricultor, na medida do possível, que ele liquide a dívida, porque ao liquidar a dívida, ele já está apto para ter um novo crédito, e o Banco do Nordeste quer dar novo crédito para ele. Não sendo possível, ele tem a opção também de prorrogar a dívida. A dívida até R$10 mil, ele prorroga em 2 anos, pagando a primeira parcela em 2026. E aí, de 10 a 30 mil tem 5 anos, de 30 a 50 mil, 8 anos, e acima de 50 mil até 100 mil reais, ele poderá ter um prazo adicional de 10 anos. Todavia, os rebates para prorrogação são bem menores que o rebate para liquidação, razão pela qual nós orientamos que os agricultores, na medida do possível, liquidem suas dívidas. A gente tem agricultor familiar assistindo do estado inteiro aqui no Nordeste Rural e eu acredito que devam estar aí na dúvida. Onde é que eu posso buscar? Onde é que vai acontecer esse mutirão, por exemplo, quando chegar ali na região do Cariri ou na região norte? Como é que vai funcionar? Onde é que o agricultor familiar pode buscar esse benefício, essa vantagem de ter esse desconto? O Banco do Nordeste está colocando para o senhor e senhora agricultura familiar várias ferramentas de informação. A primeira, ele pode entrar na internet do banco, e ao ingressar na internet do banco, com o seu CPF, algum dado pessoal, ele pode exatamente saber se é beneficiário desse crédito, dessa renegociação. Segundo, através do nosso agente de crédito do Programa AgriAmigo, que é o maior programa de microcrédito rural da América Latina, eles estão presentes na comunidade, eles estão aptos para prestar informação. Ele pode também se dirigir à nossa unidade, mas nós estamos realizando o que nós chamamos, ao exemplo do evento de Limoeiro, de dia D da regularização. São vários eventos nos municípios, em conjunto com a Emater, em conjunto com os sindicatos, com as federações de agricultores, ocasião em que nós repassamos todas as informações possíveis para o agricultor e a agricultura familiar, e nesse momento ele já pode sair com um boleto ou ele pode assinar o termo de adesão à renegociação. Portanto, nós temos vários canais, porque nós temos todo o interesse de regularizar a dívida dos nossos agricultores e agricultoras familiares, que o objetivo não é somente a regularização de dívida, é que ele possa contrair um novo financiamento e assim possa continuar produzindo com suficiência e sustentabilidade. É o nosso desejo. Obrigada, Luiz, pela tua participação aqui no Nordeste Rural. Sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Quem gosta de plantas sabe que a poda é essencial para que elas cresçam saudáveis. E tem gente que gosta de fazer podas de diversos formatos, dando uma beleza a mais para as plantas. É o que você vai conhecer agora no nosso Momento Verde.
A folhagem simétrica em formas retangulares ou arredondadas chama a atenção e dá ainda mais charme ao que já é belo naturalmente. Esse método decorativo que transforma a aparência de diversas plantas tem um nome: topiaria. Paisagista há 19 anos, Alexandre conhece bem a técnica que vem ganhando cada vez mais espaço no Ceará. A topiaria é a arte de adornar plantas, dando a ela alguns formatos, seja quadrados, formatos geométricos ou até mesmo indo um pouco mais além na mosaicultura, que você consegue transformar as plantas em objetos inanimados. Os desenhos são feitos principalmente em arbustos ou espécies com folhagem densa. Amante da natureza, Lourdes mantém esse estilo de poda no jardim de casa desde que comprou o imóvel. Quando eu estava procurando, na verdade, uma casa para comprar, eu me encantei por ela devido ao seu jardim. Já tem mais de 15 anos que nós fazemos essa manutenção, esse trabalho para que ele possa estar como vocês estão vendo hoje. E nós fazemos uma manutenção diária nas aguações. Eu acho que quando a gente coloca elas de uma forma específica, ela é como se ela estivesse expressando quem ela é. Para além da questão estética, na topiaria é preciso entender as particularidades de cada espécie. Isso porque a poda é como se fosse uma cirurgia. Por isso, é necessário respeitar os intervalos entre uma poda e outra e, principalmente, o desenvolvimento da planta. Geralmente, a gente faz isso em plantas arbustivas, herbáceas arbustivas. Por quê? Porque elas não vão ter um problema de uma determinada poda que deixar ela quadrada ou redonda interferir no desenvolvimento dela. Agora, plantas como palmeiras, coqueiro, alguns outros tipos de plantas, geralmente você não faz a topiaria. Faz a poda, seria a poda de limpeza ou uma poda de segurança, mas a topiaria para deixá-la com formatos não é recomendável. A poda que a gente faz, ela é uma cirurgia. Então a gente imagina que a planta é um ser vivo e que eu estou cortando uma parte dela. É necessário? Sim, é necessário. Para a topiaria vai ser necessário para dar uma formação? Sim, vai ser. Porém, eu tenho que respeitar que quando eu faço essa poda, a planta ela vai dar uma estagnada. Então aquele local, se foi na lateral, por exemplo, da cerca viva, que são aquelas plantas que a gente deixa ela, um corredor quadrado, Então o que acontece? Ali provavelmente, quando eu podo ela, a planta vai dar um travamento, ou seja, ela vai parar de desenvolver aonde eu fiz a poda. Então, geralmente uma vez no mês é o recomendável. Além da topiaria, que tem o objetivo mais artístico, existem outros tipos de podas, cada uma com finalidades diferentes. Uma dessas podas, por exemplo, é a poda de condução, que é feito geralmente em plantas trepadeiras, como no caso aqui o bougainville. Mas também vocês podem ter na residência de vocês uma tumbeja, a brinco de princesa ou a de pladênia, que são plantas trepadeiras, e o próprio maracujá, que é uma frutífera trepadeira. Seja para garantir segurança, limpeza ou a harmonia do ambiente, as podas desempenham um papel importante no ciclo de vida das plantas. E elas trazem mais alegria para as nossas vidas. A minha mãe me ensinou que quando a gente acorda, a gente precisa falar com elas. E apesar da minha mãe não estar mais aqui, tem algumas plantas aqui que foram dadas para mim, por ela. E a gente conversa e a gente sente a vida que elas têm quando nós estamos conversando com elas. Eu amo as plantas, e elas nos trazem muitas vezes esse sentimento de paz, E as plantas, elas são fundamentais para trazer essa harmonia e esse equilíbrio que nós precisamos na nossa vida, Lourdes, abraço, Alexandre, obrigada pelas dicas. Vamos começar o programa indo direto para o campo, na região norte do estado. Estamos em maio, último mês da quadra chuvosa, e para os criadores de caprinos e ovinos, é um período de atenção redobrada para proteger o rebanho das verminosas. Período chuvoso é tempo de alegria no campo. Para os criadores de caprinos e ovinos, é também o momento de reforçar a atenção para a prevenção de doenças, devido ao aumento da umidade e surgimento de parasitas. No sítio São Domingos, em Sobral, seu Antônio e o seu Roberto criam os animais nesse cercado. Eles têm redobrado a atenção no manejo.
Sempre aparece, dá umas melhoras, mas vem as doenças também, né? Vem o mal do casco às vezes, vem a caatinga. Mas a gente tem que estar todo tempo ao dia. O borrego nasce, você tem que passar o remédio no bico, porque senão cria bicho também, dá outro problema. Cria na boca, aí tudo isso é problema, né? Criador às vezes fala, eu vou criar, mas não é só criar. Você tem que tem os obstáculos, você tem que cuidar, você tem que zelar, você tem que correr atrás. Porque se você deixar, como se diz aí, a locel, aí não tem como você ter um rebanho. A Raquel é zootecnista do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, e sempre está por aqui dando suporte aos criadores. Os animais, eles começaram a se desenvolver melhor, melhorando o seu desempenho produtivo. Houve uma incidência de doenças que foi reduzida drasticamente, pois os animais antes eles não recebiam nenhum tipo de orientação sobre manejo sanitário. Então, o grau de anemia era muito grande no rebanho. À medida que eles começaram a adotar a questão do uso do cartão FAMACH, a verificar a anemia, a tratar aqueles animais que estavam apresentando algum grau de anemia, já evitou justamente a incidência de doenças. Por aqui, os criadores aprenderam o método FAMACH, que identifica pela mucosa ocular a anemia em animais. Assim, fica mais fácil saber quais deles devem ser vermifugados. Em época de chuva, o método FAMACH deve ser feito a cada 15 dias. A gente perdia, às vezes a ovelha paria, a cabra paria, ela estava com anemia, ninguém identificava, daí ela morria, perdia o animal. Mas agora não, agora a gente já está sabendo mais ou menos como é que vai. A verminose causa perdas na produtividade, como problemas na produção de leite e carne. Além disso, dificuldade para ganho de peso e também até a mortalidade dos animais. E nós viemos a Embrapa Caprinos e Ovinos para entender mais sobre a doença e formas de proteger o rebanho. Dentre esses vermes, o mais prevalente é o Hemoncus contortus. Esse verme, ele suga sangue, né? Ele é um verme hematófago e pode matar o animal rapidamente. Então, essa época do ano, da época chuvosa, é uma época que a gente tem uma maior preocupação com esses vermes. Por quê? Porque o calor e a umidade favorecem a proliferação desses vermes na pastagem. Um dos pontos que os criadores de animais de caprinos e ovinos têm que ficar atentos é sobre o local de pastagem dos animais. Sempre um local como esse, mas evitando a superlotação. Ao defecar, o animal com verme vai defecar os ovos do verme, dali vai emergir a larva e essa larva vai subir na pontinha do capim e vai esperar um outro animal comer o capim para então infectá-lo. E para ajudar na imunidade do animal, é importante fornecer água e alimentação de qualidade, sempre que possível, com suplementação. Um animal bem nutrido, ele dificilmente vai ter a doença verminosa. Ele pode até se contaminar com o verme, mas o próprio sistema imunológico dele é capaz de combater essa verminose. Os criadores devem ter atenção especial para a vermifugação. Embora esse tipo de medicamento tenha importância fundamental no combate aos parasitas, uma aplicação sem critério pode gerar problemas, como resistência do organismo dos animais aos vermífugos. A gente corre o risco muito grande de apressar o processo de resistência dos vermífugos. Então, a gente vai vermifugar apenas aquele animal que está necessitando ser vermifugado. Isso traz uma economia ao produtor, né, já que ele vai gastar menos vermífugo, vai fazer com que o vermífugo dure mais tempo na propriedade, ou seja, seja mais eficaz, e ainda tem uma vantagem extremamente grande. Por quê? Porque no rebanho a gente tem animais resistentes, que são animais que não pegam verminose, passam desapercebido. Tem animais resilientes, que são animais que pegam a verminose, mas não pegam a doença, eles não manifestam a doença. E tem animais sensíveis, aqueles animais que sempre vão adoecer. Os caprinos e ovinos hoje são grande fonte de renda no Ceará. Com o manejo correto, os produtores garantem um rebanho livre de doenças e preocupações. Hoje no estado a gente realmente tem uma grande demanda, é tanto que o preço que é praticado, que é colocado, é um preço muito bom, é um preço que traz o produtor para ele tentar produzir mais, é um preço atrativo, né? E quando a gente analisa o preço e a demanda, a gente ainda não consegue produzir.
o que a demanda realmente está pedindo. Então hoje a gente tem alguns gargalos dentro da Ovino Caprino, que a gente, quanto Senai, quanto Federação, a gente está tentando fazer com que esses desafios sejam alcançados, né? Todos esses desafios que estão tendo, essas barreiras, elas sejam ultrapassadas. Você tem que ter um rebanho de qualidade, você tem que ter acompanhamento. Se você não tiver acompanhamento, você não tem criação. Isso para nós aqui foi uma delícia e tá cada vez melhorando mais. Oh, coisa linda ver esse rebanho e tudo verdinho nessa temporada de final de chuva, né, de quadra chuvosa. E essa assistência técnica aí fez toda a diferença para os criadores da região norte e fica de dica para todos vocês aí que trabalham também com ovinos e caprinos. Você aí gosta de goiabada e de ameixa? E que tal aí juntar os dois em um bolo delicioso que promete fazer sucesso no seu domingo? Aqui o Via Muniz e a chefe Patrícia trazem o passo a passo para a gente. Adoçar a vida das pessoas. Essa foi a grande motivação da Patrícia ao decidir deixar as carreiras de turismóloga e massoterapeuta e assumir a gastronomia. Em 2016, começou a fazer cursos na área de confeitaria e hoje é empreendedora. Um tipo de bolo diferente movimenta as vendas. O meu bolo ele possui a ameixa e a goiaba, mas o forte dele é a goiaba. Então a gente faz por encomendas de acordo com o pedido da pessoa desejando o cardápio, né? A gente compartilha o cardápio e o cliente escolhe e a gente vai entregando mesmo nas casas dos clientes que vai. E às vezes tem até clientes que chegam até nós também. Vamos aos ingredientes. 160 gramas de manteiga, 120 gramas de açúcar, 3 ovos, 160 gramas de leite condensado, 200 gramas de goiabada, 90 gramas de ameixa sem caroço e 160 gramas de farinha de trigo com fermento. O preparo é muito simples. Primeiro leva a manteiga até a batedeira por 2 minutos, para ela ficar em ponto de pomada, bem lisinha. Depois acrescenta o açúcar e bate novamente pelo mesmo tempo. Depois de batido a manteiga com açúcar, esse ponto que eu acabei de fazer é o ponto cremagem, para dar uma textura mais aerada junto com um bolo. Então ela fica uma textura mais cremosa, mais lisa, mais bonita. Na sequência, coloca 3 gemas e bate por 1 minuto. Depois acrescenta o leite condensado na mistura e torna a bater. Após 1 minuto, acrescenta a goiabada. Que aqui ele já vai dar uma textura diferenciada, ele vai ficar uma textura rosada, na verdade. A massa vai ser batida novamente até que fique assim, bem homogênea, garantindo essa textura deliciosa. Agora é hora de acrescentar a ameixa. A chefe coloca as colheres aos poucos para incorporar bem a forma e o sabor. Vai batendo e acrescentando mais. Depois que eu homogeneizei com a ameixa, nós vamos agora colocar 160 gramas de farinha com fermento. Agora eu vou peneirar para que ele elimine os resíduos. Patrícia repete o processo por 4 vezes, até incorporar toda a farinha. Depois é hora de bater as claras até o ponto de neve. Depois que a gente finalizou todos os ingredientes, agora é o pulo do gato. Você que é dona de casa, que adora fazer um bolo, nunca esqueça da clara que foi batida, porque com a clara ela dá uma massa aerada, fofinha, úmida e saborosa. Então vou colocar de 1 por 1 e você delicadamente vai fazendo de baixo para cima, de cima para baixo. Vamos lá? De baixo para cima, para justamente a massa dar uma aeração saborosa e deliciosa. Os movimentos circulares precisam ser delicados. Quando a massa absorver bem as claras, coloca mais uma porção e repete. No momento em que tudo estiver bem misturado, a massa está pronta.
A chefe vai usar essa forma em espiral para fazer o bolo. Eu acho a forma dela mais bonita, né? Mas também, se caso você não tiver essa forma também, pode também fazer nessa forma também, né? Que tem 20 centímetros de diâmetro, certo? E a cocção dela é mais rápida que nessa aqui. A cocção dela é 50 minutos, né? E essa aqui é bem menos em todo o fato. Então, como eu acho ela mais diferenciada, então vou jogar nessa forma de espiral. Patrícia despeja o conteúdo na forma que já está untada. Depois leva ao forno pré-aquecido e cozinha por 50 minutos a 180 graus. O resultado, depois de desenformar, é esse aqui. O bolo ficou bonito, tá cheiroso, porque a Patrícia ainda fez um acréscimo aqui, colocou uma cobertura de goiabada, uns pedaçozinhos de ameixa, ou seja, algo para incrementar ainda mais, né, Patrícia? Exatamente, E ainda mais para fazer o diferenciado, né? Com esse formato espiral, a gente está falando aqui de um bolo que dá o quê? Uns 6, 8 pedaços? O que é que você... 8 pedaços. 8 pedaços. Fartos, né? Pedaços grandes, né? Exatamente, Você vende em várias ocasiões esse bolo tranquilamente? Tranquilamente, né? Seja em alta temporada, em baixa temporada, vizinhos principalmente do meu prédio também pedem muito, né? Até para eventos casuais, né? Aniversários, né? Pro Dia dos Pais, do Dia das Mães, né? Até pro Dia das Crianças também, que tem criança que adora, né? Pois então vamos para a melhor parte. Tô ansiosa. Vamos lá. Não conheço. Tá fofinho. A textura aqui claramente fofinha. Muito gostoso. Muito bom. É o estilo que eu falei para ela exatamente, ganhando formas, ganhando textura, ganhando sabores. O bolo ficou uma delícia. Fofinho, macio, muito saboroso. Acompanhado de um café, então, não tem erro. Excelente opção para café da manhã, aniversário, qualquer tipo de ocasião. Se você quer rever esse passo a passo, conferir os ingredientes, é só acessar o portal g1.com/ce/receitas. Que versão maravilhosa do famoso bolo de noiva que a gente conhece lá do Pernambuco, mas chegou aqui no Ceará pelas mãos da Patrícia com uma versão totalmente diferente, com esse toque de goiabada em cima e ameixa, ó. Ficou maravilhoso, parabéns e obrigada, Patrícia.